que a gente tem no Brasil? Um montão. A gente começou a trabalhar em dezembro de 2007, ou seja, a partir de 2008. Nós já deveríamos ter muito curso de formação, tanto no nível médio como na universidade, para formação de alunos, para televisão digital interativa. Nós não temos, e principalmente nós não temos curso de formação de professores para fazer essa passagem do mundo analógico para o digital. Então, tem muita universidade que ainda está dando como fazer televisão analógica. Isso é um absurdo, porque a pessoa vai sair para a rua e não vai ter mais televisão analógica, ela vai ter uma televisão digital. Ela vai chegar lá e, e agora? O que eu faço? E aí os professores seguem dando o mesmo papo de 10 anos atrás. Isso também é complicado. E aí, mais do que isso, nós precisamos de cursos transdisciplinares que conjuguem, que tenham nas suas disciplinas comunicação, design, informático, arte, engenharia. Que as pessoas, e educação, claro, mas que seja feito junto isso. Que a gente trabalhe conjuntamente. Não é, eu sou da comunicação, só me interessa a comunicação. Não! Se a gente não entender um pouco de informática, como é que tu desenvolve a interatividade, tu não vai saber pedir para o desenvolvedor o que tu quer fazer. E o cara vai te dizer assim, se ele tiver com uma vontade, ele vai dizer, isso não dá. Então, a gente tem que trabalhar conjunto. E isso é um exercício. Não é só, eu fico na minha areazinha, cômodo, eu já sei tudo isso, não preciso me meter com o outro, o outro é muito chato. Não, é um grande desafio. Não é por acaso que nós temos 15 mil pessoas na América Latina, 12 mil do Brasil, 13 mil da América Latina, pensando em desenvolvendo soluções para a televisão digital, conteúdos para a televisão digital. Bom, o mais triste é que falta políticas públicas em todas as áreas. Os trabalhos não são feitos de forma interministerial. O Ministério da Cultura não conversa com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que não conversa com o Ministério das Comunicações. Então, cada um faz a sua política, o meu mundo é só o meu mundo. E isso é muito ruim, porque aí tu não tem políticas conjuntas. Só em 2013 que a gente vai ter 75% dos televisores com obrigatoriedade de levar ginga embutido, embargado. Isso deveria ter sido feito, pessoal, em 2008. Nós estamos fazendo, porque vai ter uma Copa, porque o Brasil vai sediar uma série de eventos. Não é porque é uma política pública. É porque nós estamos com a corda no pescoço. E isso é muito triste. Isso é falta de estratégia. Isso é falta de pensar o país como um todo, como um desenvolvimento para vários anos. Somente esse ano, a diretoria da Empresa Brasil de Comunicações, da antiga Radiogás, que tem a TV Brasil, na Rádio Nacional, tem a agência de notícias, somente agora ela começou a planejar pilotos nacionais para a produção de conteúdos digitais interativos. Graças a Deus, mudou a diretoria e começaram a fazer. Mas era para ter sido feito em 2008. Olha quantos anos nós perdemos. Olha quanto espaço nós demos para os outros países irem fazendo e a gente ficar olhando. Dizer, isso é uma competição? Também é uma competição, porque a gente quer desenvolver. Se nós inventamos, eu me sinto nós, porque quem inventou foi o pessoal do Giro lá na PUC do Rio, Luiz Fernando, o Guido. Mas eu me sinto junto na inventora, já que a parte de conteúdo a gente está sempre trabalhando em conjunto e desde o começo a gente tem trabalhado juntos. Quer dizer, isso deveria ter sido um trabalho em conjunto desde aquela época. Então, como quem representava o governo eram engenheiros informáticos, eu entendo, se pensou em infraestrutura, mas não se pensou em conteúdo. E agora se começou a chegar naquela etapa, e agora? O que a gente faz? Não fez nada. Não pensou no comércio, não pensou na indústria. Mas, bom, a boa notícia é que a EBC está fazendo 3 pilotos nacionais e com famílias de baixa renda, com conteúdos e serviços interativos, e também vai fazer uma avaliação
se esses conteúdos dão certo, se é só oferecer e as pessoas vão gostar e vão usar a interatividade, ou se tem dificuldade, se a linguagem é muito chata, é muito classe média. Então também vai ter um acompanhamento das famílias para ver se dá certo. Somente em 2012 também, o projeto de torres únicas, porque passar para a TV digital, pessoal, é um monte de coisa. Para comprar os equipamentos, treinar os funcionários de redação, os técnicos, os engenheiros informáticos, ter torres de transmissão, tem toda uma estrutura de aparelhos que possam ser digitais, conversores digitais, tem infraestrutura também de rede, se a gente quiser interatividade plena e usar e-mail através da televisão. Então, não é pouca coisa. Então, quando o pessoal diz, a gente demorou para fazer por falta de políticas públicas. De qualquer forma, demoraria. Se a gente tivesse começado em 2008, a gente ainda estaria demorando. Só que agora a gente está começando em 2012, demora mais ainda. Nós poderíamos estar mais adiantados. Além da TV por assinatura, aquela dancinha que vocês devem ter acompanhado, mais conteúdos nacionais, que legal, temos 10% de povo com televisão por assinatura, mas parece que a gente fez assim, a revolução do século. Mas foi legal, aumentou, tem cota de conteúdo nacional, isso é importante. O único problema dessa lei, e que ainda está em fase de discussão, né, de estruturação, é que quando for passar a televisão aberta na televisão por assinatura, não tem nada, nem um itemzinho que regule que aquele conteúdo que tem interatividade, tem que ter interatividade também na TV por assinatura. Ou seja, se tiver interatividade, não vai ter na TV por assinatura se não tiver alguma coisa, alguma lei que regule isso. Bom, as chamadas públicas de governo não falam de conteúdos interativos, elas falam de conteúdos. Quando não fala de interativo, aquela palavrinha mágica, interativo, tira a obrigatoriedade. Se o cara fizer, pode ser que o avaliador goste e assine embaixo. Mas também, se ele não fizer, não está obrigando. E se nós não tivermos obrigatoriedade, quem vai fazer conteúdo interativo nesse país? Tem que fazer chamadas, prêmios para a interatividade. Bom, só para lembrar para vocês que a SET, a Sociedade de Engenharia de Televisão, está com um concurso aberto para a produção de conteúdos interativos para a televisão e vai, acho que até o final do mês. E tem prêmios legais. Então, dê uma olhadinha no site da SET. Eles também estão fazendo chamadas para artigos, para desenvolvedores e para quem faz conteúdos digitais. Bom, falta uma política para conversores. Como que a Argentina, com 40 milhões de habitantes, já entregou gratuitamente, teve uma política de ajuda à população de baixa renda, e entregou 1,5 milhão, começou depois de nós a política de TV digital, e nós não entregamos e nem temos no mercado conversores com giro embutido. Nós não temos nada. Nem para dar, nem para vender, pior é isso. Bom, e principalmente, falta campanha para a população explicando o que é o ginga, o que é interatividade, como é que tu usa, por que vale a pena, o que é que muda na tua vida. Poxa, é muito legal tu poder marcar uma consulta pela televisão e não precisar ir para uma fila às 3 horas da manhã, pessoal. Isso é um serviço público. E isso vai poder ser feito na TV digital com interatividade. É uma super diferença na qualidade de vida. É uma super diferença se tu tem um problema de saúde rolando no país e tu precisa sair e vai pegar um ônibus e quer saber qual é o hospital que não está cheio. Para onde eu levo meu filho que está com febre e eu acho que está com dengue? Não dá para ir aqui no Santa Luzia, porque o Santa Luzia, estou falando aqui de Brasília, tá? Do plano piloto, que é onde eu moro, que eu tenho preferência. Não dá para ir para o Santa Luzia, porque o Santa Luzia está cheio. O Santa Lúcia também. Tu tem que ir para o outro. Olha, só lá do lado sul que dá para ir, porque não está tão cheio. E como que eu chego lá? De ônibus, tu pega o ônibus e tal. Isso são serviços que podem ser
digital aberta e gratuita. Se as pessoas não entenderem como se faz, como a gente compra uma coisa dessas, que não precisa mudar, ter uma tela plana nova, que não tem o Ginga dentro, que é muito bonito, mas não muda nada, está comprando gato por lebre, não está sabendo para que significa. Embora quem não tenha interatividade, é importante dizer que só o fato de ter televisão digital já melhora bastante a qualidade de som e imagem em vários locais do país, porque a robustez da TV digital passa edifícios, passa montanhas e tira aquela coisinha do chuvisco e do fantasma. Isso é muito legal para os locais que têm problemas, mas TV digital não é só isso. E ela deve ser estratégia de inclusão e de desenvolvimento para o nosso país. Muito obrigada. Eu estou à disposição, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário. Ou não. Olá, eu queria saber um pouco mais sobre esses conteúdos interativos, tanto aqui produzidos no Brasil, que você um pouco mencionou, em geral, assim, eles são sobre o quê? Assim, o que tem sido feito? Desculpa eu não ter mostrado nenhum conteúdo para vocês, mas aqui na parte da tarde vocês vão ver coisa muito legal. Então eu fiquei mais com o estudo mais teórico. Eles não vou tirar a parte do pai do Ginga, que é uma malvadeza. Mas assim, pode usar para... Já tem disponível na televisão algumas coisas muito parecidas com o computador. Por exemplo, as novelas da Globo, em geral, mostram textos lá da novela, falando do personagem, falando quem é aquela pessoa. Na área de publicidade, por exemplo, se quiser ganhar dinheiro, pode ver o brinco da personagem, da roupa, aonde pode comprar, onde que é mais barato, e inclusive localizar a partir da cidade onde tu estás. Tá? Ou serviços para saúde, como eu estava falando, muitas campanhas de saúde, de vacinação, de prevenção, que tu pode fazer usando a interatividade. Esse caso que eu relatei da dengue foi baseado no trabalho do CERP, no Rio de Janeiro, que eles montaram para as pessoas poderem saber. Lembra em 2009, acho que foi, que o Exército colocou hospitais de campanha no Rio de Janeiro? Vocês lembram disso? Então eles fizeram, a partir daí, todo um trabalho onde as pessoas podiam saber onde que elas tinham que se dirigir de acordo com o local onde elas moravam. Eles colocavam o bairro, a favela, a comunidade, e a partir daí tinha as rotas dos locais onde elas podiam trabalhar, elas podiam sair de casa e tomar o ônibus ou o metrô para chegar nesse local onde tinha atendimento. Então, quer dizer, isso é uma coisa muito legal. A outra é saber uma coisa boa, assim, mas a Caixa Federal, aliás, a primeira publicidade pública do Brasil foi a da Caixa Federal, e ela mostrou como tu calcular a tua casa própria. A Caixa botou esse leilão, né, agora há pouco. Então, se tu quer planejar mais ou menos a tua família, quer entrar no leilão, comprar uma casa própria, fazer um empréstimo, ela te permite que de casa a gente faça uma simulação pela televisão a partir da renda da família. Então, tu não precisa te deslocar para o banco para fazer isso. Tu manda para o banco essa simulação, depois, se for aprovado, pode ir lá, aí sim, tu tem que ir lá, assinar os papéis, essa coisa toda. Mas tu já tem uma ideia, tu pode ver fundo de garantia em casa, né, para saber se tu tem um dinheirinho guardado que vai poder ajudar para a compra da casa própria. Tu pode fazer reality shows onde as pessoas podem participar. Reality show pode ser sobre turismo, não precisa ser Big Brother, né? Tem várias temáticas interessantes para fazer reality shows. E tu entrar para participar, inclusive dando sugestões de desafios para os participantes. No telejornal,
Tem um protótipo muito legal, que é antigo, e foi feito por alunos de graduação de 17 anos, né? E produzir conteúdo pode ser para qualquer garota de ensino médio também que goste de audiovisual, né? Um deles foi feito com a possibilidade de tu ver, ao mesmo tempo, o que estava passando nos outros canais, né? Tu diminui a tela, o que está passando nos outros canais. Tu pode mandar a tua opinião, tu pode fazer votos em tempo real dentro do telejornal, inclusive sugerir pautas para o dia seguinte. Qual é o assunto que tu acha que é mais importante? Se tem uma entrevista da noite, por exemplo, ou do dia, pode dizer, eu gostaria que o tema fosse meio ambiente, já que está acontecendo a Rio+20 no Rio de Janeiro. Né? Quer alguém que trate de meio ambiente aqui em Brasília, ou aqui em Taguatinga. Então, tem formas de incentivo à participação popular muito interessante. A TV Câmara, por exemplo, está com um projeto através dela tem multiprogramação, a TV Senado também tem multiprogramação, onde tu pode estar acompanhando ao vivo tudo que os representantes, os políticos estão falando. E a gente pode responder para eles e questionar, e daí fazer uma grande campanha contra ou a favor deles. Então, em termos de ficção, tu está vendo um documentário e tu quer saber qual é a música. Tem acesso para ver quem é o cara, quem é a música, quem é o grupo. Tu pode acessar, se é sobre uma cidade específica, tu pode acessar páginas web, se tiver interatividade plena, para saber outras informações. Quem é o diretor que fez, quais os outros trabalhos desse outro diretor. E aí a imaginação é livre. Tem muita coisa rolando que vocês vão ver na faixa da tarde. Essa questão dos conteúdos, ela fica mais a cargo dos donos de canais, né? Dos produtores dos canais. Porque, por exemplo, há alguma facilidade da gente aqui na escola, por exemplo, tem um ponto de cultura, a gente se organiza para produzir conteúdo, fazer um canal. Como é que é a veiculação disso na TV? Isso é outra coisa. Vocês podem trabalhar com isso através das TVs universitárias, tem canal comunitário, e tem a TV pública, vocês podem pleitear um espaço para mostrar esses programas também. E mais do que isso, vocês podem aprender, tá? Eu sugiro sempre que não fique só no desenvolvimento do Ginga, mas aprenda a narrativa digital. Por exemplo, na Católica a gente dá cursos para as pessoas de diferentes áreas sobre a narrativa digital. Então a gente traz alguém que saiba do Midler, toda a parte de trabalho, que é mais tecnologia, e depois fazemos curso de uma semana com o pessoal, falando de narrativa e de possibilidade de contar histórias de ficção ou de realidade, de fazer tipos de interatividade, como é que faz a interatividade mais básica, como é que faz a interatividade média, como é que faz a interatividade plena. Então, eu acho que tem espaços nos canais públicos que podem ser aproveitados. Também pode trabalhar com a TV Senado, a TV Câmara. E, principalmente, acho que uma coisa muito importante onde tem ponto de cultura nesse país, tinha que ter curso de produção de conteúdos, assim, pensado conjuntamente, desenvolvimento e narrativa. Né? Se a gente conseguisse multiplicar isso para todas as idades, né, a gente vai ter gente produzindo conteúdos a longo prazo de uma forma maravilhosa. E se a gente pensar que tem multiprogramação disponível nos canais públicos, é muito conteúdo que precisa. Muito. Assim, nessa sua fala aí, eu fico pensando que com todo o atraso, com todas as dificuldades e com tudo que a gente vem passando politicamente falando também, não só no Brasil, mas na América Latina de uma maneira geral, e eu fico achando que mesmo com todas as dificuldades, há perspectiva, né, no sentido profissional falando, que é da pessoa poder passando por esse processo, né, de se
encaixar no mercado de trabalho, né? É um mercado de trabalho promissor esse, me parece, né? Parece ser assim um grande filão para aqueles que em breve, é para breve também isso tudo, né? Porque é para ontem. Pois é, então eu acredito, com essa fala sua, eu fiquei imaginando que aqueles que realmente se identificarem com os processos digitais e tecnológicos, com as narrativas, com a interatividade, com o desenvolvimento de sistema, com o desenvolvimento de filmes, de vídeos e, enfim, vão encontrar espaço para mercado de trabalho, vamos falar assim, né? Com certeza, não tenho dúvida disso, a gente precisa de muito conteúdo. Aí o Brasil é um país super criativo, não nos falta criatividade. Eu tenho certeza que quem estiver interessado tem espaço de mercado aí super legal. Se nós pensarmos que só a televisão pública, em termos de televisão pública, nós temos TVs legislativas, TVs universitárias, as TVs estaduais públicas e o Canal Brasil, a TV Brasil, faltando alguma, acho que não. Nós temos muito trabalho de programação, muitos subcanais aí, pessoal. 24 horas de coisa para colocar no ar. E a gente não vai ficar podendo fazer horário alternativo, aquele papo furado que é repetição pura. Não, a gente tem muita coisa para ser produzida. E aí a gente vai dizer, a gente tem um espaço para mostrar, é um desafio. Nós temos um espaço também para mostrar se a gente sabe fazer audiovisual. Eu acho que sabe. Acho que sabe, acho que a gente tem, a gente se diverte, nós somos um país divertido, cheio de criatividade, da dificuldade a gente faz uma coisa positiva. Então, eu gostaria de deixar aqui o desafio para vocês. Eu acho uma lástima eu dar aula para toda a América Latina sobre esse tema e a gente não dá aula para o Brasil, a não ser na Católica, que a gente tem os cursos. Eu acho uma lástima a gente dar aula para especialização sobre televisão digital e não dar aula para garotada. E não foi por falta de proposta que a gente já fez. Então, inclusive, assim, desculpa, como é o nome da professora? Janaína. Como? Janaína. Janaína, assim, a Católica nós temos o nosso grupo de pesquisa, né, o nosso grupo de trabalho, ela tem o maior interesse de fazer parceria com o Ponto de Cultura daqui com vocês, tá? Adaptando a linguagem, os cursos que a gente dá para o ensino médio, não tem problema nenhum. Tá? E é muito divertido, em geral o pessoal gosta, participa, tá? Seria uma experiência muito interessante para nós. A gente já propôs isso para o governo, não teve resposta, não, mas a gente pode fazer inclusive um piloto para mostrar que dá certo, que tem caldo nessa história. Vamos conversar depois com Ok. a professora Flávia. A professora Flávia está pegando a direção do ensino integral. Ela é nossa parceira aqui da EIT, né, Flávia? Aí a gente conversa. Levanta a mão, Flávia, para ela saber quem é. Essa é a Flávia. Acho que tem que gravar, né? Era pergunta? Levanta a mão. Deixa eu apresentar. Microfone.